Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo, e hoje então, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre o Cândido ou o Otimismo do Voltaire. Bom, minha gente, esse livro aqui, tá certo? Eu sei, tá bom? Já passamos aí da metade do mês, tá bom? E eu falei que estava lendo esse livro aí no que eu estou lendo, né? E só vamos desenhar ele hoje, tá bom? Eu ando muito ocupado, tá certo? Mas agora, graças a Deus, já deu como posso dizer, uma esfriada em si. Agora eu estou mais, né? Menos ocupado do que antes, entendeu? E deu pra terminar a leitura desse livro aqui a tempo, tá certo? Mas esse, gente, foi um livro até surpreendente pra mim, porque eu não imaginava que queria gostar tanto assim, tá bom? Aliás, eu pensava que esse livro seria muito chato, de uma forma ou de outra, mas não foi exatamente isso, não. Esse é um livro que, sem dúvidas algumas, tá bom? Eu vou levar pra vida, porque é um livro que arremeteu muito a aprendizado, entendeu? É um livro que vai ali, de uma forma ou de outra, abordar questões filosóficas muito interessantes, tá bom? Cândido ou Otimismo, né, do Voltaire em si, né? Aqui a gente vai ter mesmo, né, questões muito filosóficas. Então, algumas pessoas nem definem esse livro aqui exatamente, né, nem classificam ele, né, como conto, novela, livro em si. Para falar a verdade, se fôssemos definir esse livro, seria como conto filosófico ou, tá certo, novela filosófica, tá certo? Mas para algumas pessoas também definem como fábula filosófica, não sei porquê, mas define como fábula filosófica, define também como, sei lá, né, como crônica filosófica até também. Eu acho até isso até interessante. Mas esse livro aqui, se parar para pensar em si, ele até em alguns filmes eu já vi uma certa especularidade dele, né? Algum ponto desse livro aqui também. Então é um livro que foi publicado aí em 1759, tá bom? Do século XVIII, isso mesmo, minha gente. E é um livro que, como eu tenho comentado para vocês, tá bom? Vai abordar ali questões muito filosóficas da época, né? Do século XVIII em si. E o próprio Voltaire, o filósofo mesmo, né? Ele vai mesmo criticar aqui nesse livro, antes de eu passar a contar a história para vocês, né? O grande otimismo mesmo, né? Dessa época, né? Porque muitos filósofos em si pregavam muito o otimismo nas suas discussões e teorias e tal. Então o otimismo estava muito presente ali. Então chega Voltaire ali e diz: espera aí, tá certo? Vou mostrar um conto filosófico aqui que vai desmistificar isso aí, tá bom? O mundo não é perfeito e não vamos se iludir, pensar que tudo vai dar certo no momento certo, entendeu? Então ele vai realmente, né, abordar isso, né, no momento em que basicamente os filósofos estavam crendo naquilo, estavam pregando, né, de uma forma ou de outra, aquele tipo de tema, né, aquele tipo de assunto em si. Então a temática desse livro em si é interessante, né, por abordar o otimismo, né, e por ter também essa visão pessimista da vida, porque aqui a gente vai ter esses dois lados, né. Esse livro aqui, se fôssemos também colocar, seria um livro especificamente de lados, né, de lados onde estaremos ali uma grande caminhada a trilhar, né, um grande amadurecimento. Então quando a gente termina o livro, é um livro que marca a gente de uma forma ou de outra. Então, contando um pouquinho sobre a história desse livro em si, aqui nessa história, aqui nesse livro em si, a gente vai acompanhar o personagem Cândido, tá certo? Que é esse personagem que mora ali nesse castelo de Westfalia, tá bom? Eu provavelmente estou falando o nome desse lugar errado, tá bom? É um nome de três palavrinhas que eu não vou tentar pronunciar, nem de forma alguma, mas é como se fosse Westfalia ali. E assim, gente, ele mora nesse castelo ali. E tá bom, eu vou deixar a capinha do livro aí rodando aí na tela em algum momento do vídeo, tá bom? Mas bom, nesse lugar em si, ele definido como o melhor dos mundos possíveis, tá certo? Aliás, tem essa visão otimista desse lugar em si. Então lá nesse castelo mesmo, né, ele não é especificamente da nobreza, tá bom? Ele é menos que a nobreza, entendeu? Então o que vai acontecer basicamente nesse castelo é que ele vai ser expulso de lá por beijar em si uma amada, né? Ele gosta muito de uma mulher ali, né, que se chama Cunegunda, tá bom? Eu propriamente não estou pronunciando exatamente certo o nome dessa mulher, mas enfim, tá bom? Ele vai ser expulso daquele castelo por beijar essa Cunegunda em si. Ele gosta muito dela, ele é muito apaixonado por ela em si. Então ele vai realmente, né, ser expulso dali e vai percorrer, minha gente, um grande caminho de desafios, de sufocos, tá certo? E isso não sozinho, especialmente, tá bom? É exatamente com o seu amigo Pangloss, tá bom? Eu acho que estou falando o nome dele certo, tá bom? Pangloss, tá bom? Esse Pangloss em si, minha gente, é definido até um certo momento, né, pelo próprio Cândido em si, como seu professor, como seu grande amigo,
como seu aconselhador, entendeu? Então esse Pangloss em si, ele é o grande filósofo que vai abordar essa questão. E eu diria até, e chegaria ao ponto de dizer que ele é um dos personagens mais importantes dessa história. Porque o que o Pangloss faz aqui, né, e o que ele fez de fato foi colocar essa visão otimista, né, de que ali, né, naquele castelo, naquela cidade, especialmente, vamos colocar assim, é o melhor dos mundos possíveis, né? Aquele mundo onde ele vive é o melhor dos mundos possíveis. Então essa visão otimista, que ao mesmo tempo que é ensinada para Cândido, né, que ele também tem, vai percorrer ali um trajeto muito grande. Então isso é o que mais impressiona, né, nessa história em si. Então vamos por partes também. Então quando eles vão ser expulsos daquele castelo em si, e eles vão percorrer um grande caminho de desafio, de sufocos, tá bom, minha gente? E eu diria até de aventuras muito grandes. Essas aventuras em si acabam inspirando a gente, né? São aventuras bem interessantes, muito bem produzidas pelo autor. E toda essa aventura, todo esse sarcasmo ao mesmo tempo, porque o que vai acontecer é que o Voltaire em si, ele vai encher essa história de muito otimismo e ao mesmo tempo uma história de muita graça, entendeu? De muitas piadinhas ali, de muitos comentários engraçados. Eu achei isso até interessante ao longo da história em si. Então o que vai acontecer é que por ele estar muito apaixonado, né, o Cândido está muito apaixonado por Cunegonde em si, ele vai realmente querer encontrar ela, né? Ele vai a todo custo tentar encontrar ela. Lembrando que vai chegar um momento, né, especialmente nesse momento, onde os dois personagens se separam, né? O Pangloss e o Cândido em si. Eles acabam se separando e o próprio Cândido em si, né, acaba, né, tendo de fato essa visão de que pretendo salvar ali a minha amada, né? Vou encontrar ela e vou colocá-la novamente nos meus braços e tal. Então, basicamente também, lembrando que as pessoas desse castelo em si foram expulsas, tá bom? Isso pode ser spoiler, mas eu não vou dizer o motivo porque elas foram expulsas. Então, para você saber o motivo de que essas pessoas foram expulsas desse castelo em si, leiam Cândido o Otimismo, não vou dizer, tá bom? Então, eles vão ser expulsos dali e ao mesmo tempo, tá bom, minha gente? A gente vai se deparar com muitas aventuras, muitas tramóias aqui na história. Lembrando que essa menina com Cunegonde em si também gosta muito dele. Então, ao mesmo tempo que ele vai ali buscar ela a todo custo, a gente vai encontrar ali várias histórias legais ao longo dessa história. Então, se fôssemos definir também esse livro, ele seria um livro de história sobre história. Então, aqui a gente vai ter uma história e ao mesmo tempo dentro dessa história encontraremos trocentas outras histórias de outros personagens também dentro dessas aventuras. É um livro curto, tá bom? Em algumas edições vai ter ali menos de 100 páginas, em outras vão ter mais de 100 páginas. Mas essa minha edição aqui tem ali alguma introdução, tá certo? Tem ali algum prefácio, podemos dizer assim, especialmente uma introdução bem bacana. Vai analisar aqui a obra e vai de fato definir ela até em um tom até interessante, né? Lembrando que é aquilo, tá bom, gente? Esse é um livro que, se eu fosse definir, ele seria também um livro como o aprendizado, tá bom? Porque vai ali carregar uma bagagem de ensinamentos filosóficos muito interessantes. Então, quando terminamos o livro, a gente ao mesmo tempo sente vontade de reler ali algumas cenas, alguns trechos bacanas, porque acabam marcando a gente. Então é um livro que de uma forma ou de outra ele acaba servindo como um livro de apoio para a vida também, da forma como vamos encarar essa vida. Então esse livro também, né, o próprio autor, Voltaire em si, ele foi um autor que participou ali, né, que foi uma figura importante do iluminismo. Então ele influenciou muitas pessoas ali também com suas obras, né, com as suas críticas, com as suas questões filosóficas também. O próprio Ítalo Calvino em si, tá certo, que também vai fazer uma introdução desse livro aqui, tá bom? Eu não sei se está nessa edição, porque eu não encontrei o nome dele. Eu encontrei o nome de Ítalo Calvino, tá certo? Mas assim, eu não encontrei de fato embaixo e tal, aquela coisa. Mas aqui a gente vai perceber que o Ítalo Calvino, ele vai dizer que esse livro aqui ele tem um ritmo muito bem construído, entendeu? Muito bem planejado de uma forma ou de outra. Então o que vai acontecer basicamente é o seguinte: ao longo da história a gente vai se deparar de uma forma ou de outra, se dá pra me entender, com uma história de lados. Então a gente vai ter lados ruins, lados bons, e de uma forma ou de outra, se pararmos para pensar, esses lados, né, essa história no sentido real mesmo, né, é uma história que vai representar de uma forma ou de outra, né, a própria realidade. Então aquela ilusão do mundo perfeito, ela vai acabar se quebrando quando eles de fato enfrentam a realidade. Eu achei isso espetacular, tá bom? Porque eu me lembrei de várias cenas de filmes
de novelas, realmente pensando aqui no momento da cabeça. Então, tipo assim, essa visão da realidade, né, do que pode ser a realidade, né? Entrar em contato com a realidade é muito mais tenebroso do que viver naquela ilusão de fato do que ela é. Então isso é maravilhoso e é uma das coisas que eu mais gostei desse livro em si. Uma cena especialmente, né, veja que interessante esse, a definição do otimismo em si para Cândido. Olha, Cacambo, o criado de Cândido, não conhece a palavra. O que é otimismo? Pergunta. Cândido responde que é a fúria de sustentar que tudo está bem quando se está mal. Olha para o negro e chora. Eu achei isso espetacular, basicamente, tá bem? Quando você pensa que tudo ali, né, tá bem quando tá mal em si, né? Impossível. E você é otimista ou pessimista? Esse contato de meio mesmo aqui da história é bem interessante, né? Porque não podemos definir exatamente um lado, né? Especialmente, então poderíamos ficar no meio, né? Esse livro em si pode ser uma forma de encarar de que estamos basicamente no meio, que devemos encarar as coisas como no meio, entendeu? Tipo, não ser muito otimista, não ser muito pessimista. Então, ter esse meio, de uma forma da história, também é bacana para você, de fato, encarar esse livro com mais intensidade. Eu diria apenas, tá bom? Uma das cenas mais interessantes aqui também é as cenas em que ele vai entrar ali com histórias, né? Quando o personagem Cândido já está ali perdido, tá bom? Super perdido, eu diria até. Ele vai entrar em histórias de reis ali também que perderam seu trono e tal, e toda aquela coisa. Eu achei essas histórias bem bacanas, tá bom? O mais interessante, tá bom, minha gente, desse livro em si, eu poderia destacar um dos elementos, aliás, né? É nós encararmos o otimismo do personagem principal, tá bom? O Cândido. Porque é o seguinte, minha gente, né? Esse não desistimento dele é uma coisa que marca muita gente, né? Ele sempre tá ali, ele sempre quer seguir em frente, ele não desiste, tá bom, de encontrar com Negunda, ele não desiste de pensar, eu tenho um encontro com ela, eu preciso encontrá-la, ele não desiste de ter, de fato, né, essa visão otimista da vida. Então eu acho que isso acaba inspirando também quem tá lendo, porque ele não desiste, entendeu? Então assim, encarar esse modo de que não desista no meio de obstáculos, não desista no meio de pedras ao seu caminho, entendeu? Ter toda essa visão mesmo filosófica, né? E encarar de fato esse pensamento do personagem Cândido como uma inspiração pra gente é uma coisa que marca muito nós. Então eu achei isso bem bacana nesse livro, tá bom? O Cândido, mesmo tendo ali vários momentos, né, atrapalhados e tal, engraçados e tal, ele traz essa mensagem pra gente, entendeu? Não desista, siga em frente sempre, entendeu? Que tudo pode de fato melhorar. E ter de fato essa visão em alguns momentos da vida talvez possa ser bacana, entendeu? Não ter demais essa visão de otimismo atrapalha um pouco, mas essa inspiração que ele traz pra gente é bem interessante. E vai chegar um momento em que o próprio personagem Cândido em si, ele se vê perdido. Ele simplesmente se vê perdido e ele simplesmente vê se perguntando. Então eu achei esse momento aqui, essa cena espetacular, porque é uma cena que de fato vai demonstrar o quanto nós pensamos naquilo e até onde vamos com aquele pensamento. E quando isso se quebra em si, quando percebemos a realidade, né, o mundo como ele é ao todo, a gente se depara com algo muito mais além daquilo. Olha que interessante. Cândido, assustado, estupefato, perdido, sangrando todo palpitante, dizia-se a si mesmo: se é aqui o melhor dos mundos possíveis, o que serão os outros então? Vá lá, se eu fosse apenas surrado, já o fui entre os búlgaros, mas o meu caro Pangloss, o maior dos filósofos, era preciso ter visto vós enforcarem, sem que eu saiba porquê. Ô meu caro Anabatista, o melhor dos homens, era preciso que tivesse sido afogado no porto. Ô senhorita Conegunda, a pérola das moças, era preciso que lhe rasgassem a barriga. Então ele se vê de fato, né, tipo, e agora? Entendeu? Ele se vê muito mais perdido, estupefato ali naquele local. E ele pensa, né? Preciso que acontecesse tudo isso para que ele enxergasse da forma certa, né? Da forma como deveria se pensar a realidade. Então eu achei essa cena espetacular. E assim, um livro que, minha gente, tá bom? Merece ser lido por todo mundo, tá bom? Merece pra todo mundo em geral. Porque é um livro que deve ficar com uma pessoa de uma forma ou de outra, né? A pessoa pelo menos deve pegar ali alguma coisa que marca nesse livro, tá bom? Fica a indicação de um livro espetacular. Leia o Cândido, o Otimismo, de Voltaire, tá bom? Não é um livro difícil, tá bom? Eu pensava que seria um livro super complicado, de uma linguagem super difícil, mas não. É um livro que dá pra ser lido ali num dia, numa sentada, tá bom? E é um livro bacana, gente, tá bom? Dá pra refletir, tirar muita coisa ali pra debater, pra pensar, sabe? Pensar, né?
Eu acho que deve ser essa palavra aqui que devemos destacar sobre esse livro em si, tá bom? E é isso, ok? Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, tá bom? Dá o seu joinha, isso é muito importante, assim eu sei se você gostou desse vídeo ou não. Ativar o sininho, não sei se eu falei, mas tudo bem. Comenta aí embaixo também o que você achou da resenha e também, ou se você já leu o Cândido Otimismo, enfim, né? Eu sei que Voltaire em si tem outros escritos ali, né? Outros livros, né? Ao qual eu estou curioso também para ler. Não agora, porque eu estou com muitas leituras em si em bagagem, mas talvez em outro momento, tá bom? E compartilhe o vídeo para quem gosta de resenhas filosóficas, para quem gosta de, enfim, de resenhas autores, ok? E nos vemos no próximo vídeo, até lá.